Então, boa noite, queridos alunos e alunas, para mais um, sejam bem-vindos aí para mais um pré-ENEM, né? E hoje nós iremos aí terminar o último capítulo dessa novela, que é a Bioquímica, né? E que todo ano agora tem caído Bioquímica, né? É importantíssimo a gente prestar muita atenção no contexto em que o Enem traz aí as questões, né? Porque muitas das questões aí você tem o enunciado, ele conta uma história, e essa história é biologia, né? Ligado aí à nossa disciplina, mas muitas das vezes a resposta é de química, tá? Então a gente tem que ficar muito antenado aí, porque é hoje o Enem de forma interdisciplinar, é desse jeito que está vindo aí as questões, então a gente não tem como fugir dessa realidade aí, tá? Então, a gente termina hoje aqui, portanto, o nosso último capítulo de bioquímica. E aí, aula passada, de forma assim exaustiva, eu com muita ênfase eu quis assim ir lentamente com vocês falando sobre proteína, tá? Por quê? Porque a proteína é uma das substâncias orgânicas onde existem mais detalhes, tá? Então, foi necessário eu ter que dar mais uma atenção a essas substâncias, tá? Às proteínas. Em virtude de existirem fatores que interferem assim, diretamente e indiretamente a sua funcionalidade, né? Com relação à sua função, as suas características e as suas propriedades. Então, perfeitamente e óbvio é que a gente deveria realmente dar uma certa atenção para essas substâncias, tudo bem? Então, hoje nós veremos aí, portanto, agora as duas últimas, que são vitaminas e ácidos nucleicos, são as últimas, e onde a gente percebe aí que as vitaminas são substâncias químicas que atuam como reguladoras do metabolismo, tá? Então, elas têm, assim, essa função de regular, mas também auxiliar outros processos químicos dentro da célula, onde é essencial a sua participação como cofatores ou até como coenzimas, ou seja, coenzimas porque elas ajudam as enzimas a fazer o seu processo, tá? Então, de posse dessa informação, a gente das vitaminas, tá? Como reguladoras do metabolismo, tá? Ajudam e atuam diretamente no metabolismo. E a maioria dessas vitaminas atuam como cofatores enzimáticos, como eu acabei de dizer isso para vocês, tá? E dessa maneira, uma dieta pobre em vitaminas compromete o funcionamento de determinadas enzimas, tá? E quando a gente tem um quadro de excesso ou falta dessas vitaminas aí, a gente tem um desequilíbrio dessas substâncias no corpo. Então, quando existe aí uma falta dessas vitaminas, a gente tem a vitaminose. E quando a gente tem aí o excesso de vitamina, a gente tem as supervitaminoses, tá bom? Então, assim como tem a vamos dizer assim, a escassez de vitaminas, a gente tem também o excesso de vitaminas, né? Então, tem gente que compra, na verdade, suplementos vitamínicos, tem gente que compra, e não tem a responsabilidade de obedecer o limite do corpo, tá? O nosso corpo, ele tem limites, e tudo que é em excesso, o organismo ele tende a jogar, ou seja, a eliminar isso, ou seja pelas fezes, ou seja pela urina, ou até mesmo pelo suor, tá? Então, tudo que é em excesso elimina por aí.
Agora, o que é a falta, realmente haverá aí uma depreciação do organismo, uma necessidade, onde a gente verifica essa necessidade aí quando o corpo já está debilitado, tá? Muito bem. Então, seguindo, a gente tem aí também as vitaminas são produzidas, aliás, perdão, não são produzidas pelo nosso organismo, tá? De nenhuma forma, nós, o corpo dos seres humanos, não produzem vitaminas, tá? Não produzem. Então, dessa forma, a gente tem que ingeri-las através da nossa dieta alimentar, tá? Muito bem. Então, de posse disso, nós temos aí vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Nós temos essas duas classificações, onde a gente precisa conhecer quem são as vitaminas hidrossolúveis e as hipossolúveis. As hidrossolúveis são somente duas. As vitaminas C, tá? A vitamina C e as vitaminas do complexo B, tá? Uma característica importante que essas vitaminas têm, que a gente tem que perceber isso, tá? Porque são essas características que caem nas questões, é que essas hidrossolúveis, elas se dissolvem em água, tá? E quando ingeridas em excesso, então elas são excretadas pela urina, tá? Então guarde essa informação com você, que elas se dissolvem na água, ou seja, elas têm uma afinidade com a água, tá? Então, são elas vitamina C e vitaminas do complexo B. As vitaminas lipossolúveis, tá? Elas já se dissolvem em gordura, ou seja, elas são amigas das substâncias gordurosas, tá? E por isso elas tendem a ser absorvidas e transportadas com substâncias gordurosas que a gente adquire através da nossa dieta, tá? E são 4 essas vitaminas, a vitamina A, D, E e K, tá? E aí a gente tem essa sigla, né, ADEC. Quando eu estava para o vestibular, eu decorei, na verdade, essa sigla, né, ADEC, então eu já sabia que eram as substâncias lipossolúveis. Agora, veja bem, é fácil identificar porque as hidrossolúveis tem hidro na frente, né? Então, hidro porque elas são solúveis em água. Já as lipossolúveis é porque elas se solubilizam na presença de gordura, na presença dos lipídios, por isso que o nome é lipossolúveis, tá? Então, a gente tem aí um quadro, né, um resumo dessas vitaminas. A gente tem aqui as hidrossolúveis, que são do complexo B, e a vitamina C. Então, a gente tem aí a vitamina B1, que é também chamada de tiamina, e a fonte são os cereais, carnes e vegetais. E a carência dessa vitamina B1, tá, traz problemas neurológicos e dificuldades respiratórias também. E problemas neurológicos, né, a principal doença neurológica é a beriberi, tá? A beriberi, ela se identifica assim como principalmente tremores, né? A pessoa apresenta uns tremores assim, e vamos assim, de certa forma, até no final, se houver realmente uma escassez exagerada, pode até acontecer desmaios, tá? Mas realmente a gente tem que ficar observando essas coisas, tá, meus amigos? Porque a gente precisa se alimentar de forma correta, equilibrada, porque a falta de qualquer uma dessas vitaminas traz muitos problemas, tá? Não só em si da falta direta dessas vitaminas, mas principalmente pela falta indireta, porque elas também funcionam aí como coparticipantes, tá, do funcionamento de proteínas, tá? Então, as vitaminas trabalham aí em conjunto com proteínas, principalmente as enzimas, tá? Então, guarde essa informação aí com você, tá? Como eu falei, como foi a característica ainda agora, que elas são cofatores, tá? Cofatores ou também coenzimas. Coenzimas porque elas também trabalham em conjunto com as enzimas. Muito bem. A outra é a vitamina B2, também chamada de riboflavina, está presente nas carnes, nos ovos e nos vegetais.
tá? A carência pode causar aí uma dermatite, tá? O que é dermatite? É a inflamação da derme, tá? Então, esse tite, toda vez que você vê esse tite no final, é uma inflamação. No caso, uma inflamação da derme, tá? Muito bem. E nós temos a vitamina B3, ou também PP, conhecida como niacina, também presente aí nas carnes, nos ovos e nos laticínios. A carência causa aí a doença chamada pellagra, né? Ou a doença dos 3D, que é uma dermatite, uma demência ou até uma diarreia também, tá? Então, super importante a vitamina B13 estar presente. Então, está presente na carne, no ovo, no laticínio. Eu sei que hoje está difícil até a gente comer carne, né? Mas um ovinho aí diariamente não faz mal, tá bom? E a gente se alimentar de laticínios, queijo, manteiga, requeijão, leite, tá bom? Todos os derivados do leite, que são os laticínios, tá? E a vitamina B6, também chamada de piridoxina, também presente aí nas carnes, cereais, ovos e laticínios, tá? A carência dessa vitamina traz aí o cansaço, metabolismo baixo, distúrbios nervosos, tá bom? Então, perceba que as vitaminas, até agora que a gente já viu, dessas aí, dessas primeiras, está ligada aí diretamente também com o nosso sistema nervoso, tá? E o nosso, principalmente ao nosso tegumento, né? O nosso tegumento que é o é, nossa pele, na verdade, que é o nosso órgão maior que faz parte do nosso revestimento humano, tá? Na B11, que é o ácido fólico, né? Que previne aí a anemia, importantíssimo isso, tá? Ácido fólico, que é a vitamina B11, que previne a anemia e está presente nas carnes, ovos, frutas e cereais, tá? Chama a tua atenção aí para isso muito bem, para as mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas têm essa dificuldade aí da gestação, que muitas delas sofrerem anemia, tá bom? Então, aí, muitas delas tomam suplementos vitamínicos, né? Até porque os ginecologistas passam isso para elas, não terem dificuldade, tá? Não passarem aí por esse momento de anemia, tá? Porque pode aí, com certeza, trazer algum problema para o bebê, tá? A vitamina B12, também chamada de cobalamina, carnes, ovos, laticínios, e também previne a anemia perniciosa, que é a mais grave, tá? E a vitamina C, chamada de ácido ascórbico, que está presente principalmente em frutas cítricas, nos vegetais folhosos também, tá? Combate aí a doença escorbuto, tá? O escorbuto que a gente estuda lá na história, que era a doença dos marinheiros, né? Quando as caravelas de Cabral estavam vindo para cá, que passavam para cá para o Brasil, né? Que passavam em meses viajando e que acabava o suprimento de frutas e vegetais, né? Folhosos dentro das embarcações, então eles começavam a ter essa doença que era o escorbuto. Na verdade, é a falta da vitamina C que traz aí uma facilidade de ter hemorragia, tá? Nas gengivas, não só nas gengivas, mas em outros lugares também, tá? E também causando inflamações aí nas articulações, tá bom? E até hoje, né, há aí uma discussão que não se sabe, na verdade, como é que acontece aí a prevenção e a atividade da vitamina C relacionada diretamente com o sistema imune, tá? Mas já percebeu-se que realmente quando a gente toma vitamina C, a nossa imunidade ela sobe, né? Mas de fato não se sabe até hoje como é que é trabalhada essa vitamina C dentro da célula para que venha aí o sistema imunológico a ele de forma assim positiva estar bem diariamente o nosso sistema imunológico, tudo bem? Vou passar aqui agora para as lipossolúveis, né, onde a gente sabe que as lipossolúveis elas estão aí que podem ser solubilizadas na presença de um lipídio, tá? Então elas são transportadas e absorvidas
na presença de lipídio, então quando a gente come gorduras, a gente, né, está favorecendo com que essas vitaminas elas sejam transportadas através do nosso corpo, tá? Então facilita muito a gente estar sim comendo gordura, não é pecado, o pecado é o excesso, e a gente precisa sim ingerir gordura, tá? Porque isso vai aí facilitar o transporte e absorção dessas vitaminas que são lipossolúveis, tá? E a gente, portanto, tem aí a vitamina, que é também chamada de retinol, que está presente nos legumes, frutas e vegetais folhosos, tá? E a vitamina A nos previne contra uma doença chamada xeroftalmia, tá? Que é o ressecamento da retina, ou também chamada de cegueira noturna, tá? Então, por exemplo, tem muitas questões aí nos vestibulares do Brasil, onde traz muita ênfase para essa vitamina, tá? Então, se vier uma questão falando sobre cegueira noturna, né, ressecamento até dos olhos, né? Então, é porque está ligado a essa vitamina, que é a vitamina A, tá bom? Muito bem. A outra é a vitamina D, também chamada de calciferol, e a gente tem aí nas carnes, nos ovos e laticínios, tá bom? E esses alimentos contêm o precursor que se transforma em vitamina D quando estamos expostos aos raios ultravioletas, que é esse calciferol, tá bom? Então, a gente se alimenta, meus amiguinhos, de carnes e ovos e laticínios, a gente está ingerindo o calciferol. Esse calciferol, ele do fígado, tá? Do fígado, então, ele vai para a nossa periferia da pele, tá? Como se ele realmente estivesse aguardando que a gente fosse pegar aquele solzinho, tá? Porque, na verdade, a vitamina D, ela só é produzida quando este calciferol está na presença dos raios ultravioletas, porque esse calciferol, ele só é transformado em vitamina D quando nós estamos na presença da luz, tá bom? Então, nós não produzimos a vitamina D, bem específica, digo isso para você, a gente não produz nenhuma vitamina, tá bom? Mas esta é a única que a gente consegue transformar, tá? De uma forma, vamos dizer, inativa para uma forma ativa. Então, o calciferol ainda ele não tem atividade quando nós ingerimos, ele realmente só vai ter atividade quando ele se transforma em vitamina D, tá? E, lógico, ele combate aí a doença raquitismo, tá? O raquitismo a gente percebe muito quando existe aquelas crianças que têm falta, né, deficiência dessa vitamina D, e a gente percebe, né, que a perninha das crianças com essa deficiência, ela é uma perninha torta, né, como a gente diz, é aquela perninha tim-tim-tim, que bate joelho com joelho, tá bom? Então, tem a tendência de ficar aquela perninha vergada para fora, tá bom? Então, essa daí também é consequência da falta da vitamina D, tá? E a vitamina E, também chamada de tocoferol, está presente na carne, os ovos e laticínios e também combate a esterilidade masculina, tá bom? Não só a masculina, mas também a feminina, tá bom? Então, é importantíssimo aí a gente também se prevenir de uma esterilidade, tá? Então, a gente tem que se alimentar também de alimentos ricos em vitamina E. E a vitamina K, também chamada de filoquinona, presente nos vegetais, combate hemorragias, tá? Chama sua atenção que uma vez também caiu uma questão que trazia a vitamina K como protagonista, tá? Que dizia que pessoas que do nada assim sangravam pelo nariz, tá? Então, o que era que levava esse sangramento pelo nariz? Era a falta de vitamina K, tá? Por que vitamina K? Porque a vitamina K, meus amigos, ela está diretamente ligada com a coagulação do sangue. Ela faz parte do processo, tá? Que desencadeia lá a coagulação do sangue. Então, se a gente não tem o organismo ali
vitamina K estabilizada no nosso organismo, se tiver deficiência dessa vitamina K, a gente tem a propensão de ter hemorragias, tá? Porque, volto a citar novamente, a vitamina K, ela participa diretamente do processo de coagulação do sangue. Tudo bem? Maravilha. Então, a gente percebe aí uma observação que as vitaminas B1, B2, B3, B6 e B11 e a vitamina K são produzidas também pela biota presente no intestino humano, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que a nossa flora intestinal, né? A flora intestinal, na verdade, são fungos e bactérias que a gente tem dentro do nosso intestino, tá? Seja no intestino delgado ou no intestino grosso, tá? E principalmente no intestino grosso, é claro. Então, essas bactérias que fazem parte da nossa flora normal, que a gente diz, elas produzem essas vitaminas aí pra gente, tá? Então, essa microbiota, essas bactérias, elas são nossas amigas. E a gente precisa delas aí para justamente fornecer essas vitaminas aí pra gente, tá? E interessante citar o seguinte, é que, por exemplo, quando a gente tem aquela diarreiazinha, né, de vez em quando, importante é a gente reflorestar, vamos dizer assim, trazer de volta essa microbiota para dentro do nosso intestino, tá, meus amigos? Por causa que bactérias e fungos que existem na gente, elas nos protegem também, tá? Não é só lá um dia que o nosso sistema imunológico estiver baixo, né, estiver deprimido, imunodeprimido, a gente venha a adoecer. Não, elas nos protegem também, tá bom? Existe uma proteção aí, então a gente tem aí uma relação mutualística muito forte, né, entre a gente e essa microbiota que habita no nosso intestino, que nos favorece tudo isso daí. Proteção, produção de vitamina. É necessário a gente cuidar bem da nossa microbiota intestinal, tá? Que é chamada também de flora normal, tá? Por isso que quando a gente vai no médico, depois de ter uma diarreia severa, o que o médico passa logo em seguida pra gente? Né? Passa logo um floratio da vida, né? Qualquer esses flora alguma coisa, eles passam aqui para a gente recompor justamente essa flora aí, tá? Eu me lembro que quando eu tive Covid, a Covid impactou principalmente o meu fígado, tá? Foi muito severa nesse caso aí, porque era diarreia por cima e por baixo, tá? E aí eu tomava um remedinho que era chamado de 20-bi, tá? E no rótulo da caixinha tinha o nome de 5 bactérias, tá? É o que a gente chama de cepas, tá? Ou seja, são 5 espécies aí que a gente precisa reflorestar aí a nossa casa intestinal. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Então, veja que caiu em 2018 aí uma questão realmente que fala aí sobre a cegueira noturna que eu falei para você, também conhecida como xeroftalmia, tá bom? Então, ele diz que essa doença é caracterizada pela dificuldade de enxergar em ambientes com baixa luminosidade e a sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e o seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura, tá? E diz assim, essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são precursores de quê? Tá bom? Então, a gente viu lá atrás, quando a gente viu sobre os lipídios, que eu falei sobre os lipídios, os carotenoides são lipídios, tá, meus amigos, tá? Então, os carotenoides existem aí principalmente em vegetais de cores vermelhas, amarelas, tá? Principalmente essas duas cores, vermelhas, amarelas e laranjadas. Os carotenoides estão aí principalmente as que contêm essas cores, e esses carotenoides, eles são os precursores
de uma substância que é lipossolúvel, de uma vitamina que é lipossolúvel. Então, qual é a substância que está aqui que é lipossolúvel, né? É hormônio lipossolúvel, né? A gente sabe que tem hormônio proteico e hormônio que é puramente lipídio, né? Por exemplo, estrógeno, progesterona e testosterona são hormônios lipídicos, tá? C, né? Tocoferol é a vitamina E, tá? E a vitamina C também não pode ser, porque uma vitamina C é uma enzima, perdão, é uma vitamina hidrossolúvel, tá? E a gente quer uma substância lipossolúvel e já está eliminado ali o hormônio, tá? E também a enzima também já está eliminada. Então restou aí a letra A, e que na verdade a letra A, veja só, diz assim que é necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras. Então, foto vem de luz, receptoras. Quem é que tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, essa função de receber fótons, né, no nosso corpo? Os olhos, tá bom? Então, nós temos, sim, fotorreceptoras dentro dos nossos olhos, são duas células receptoras, que são os cones e bastonetes, tá? Os bastonetes dão a coloração preto e branca, e os cones dão a coloração diversa, que é o colorido, tá bom? Então, se a gente enxerga colorido, meus amigos, é porque nós temos cones. E se a gente enxerga, né, preto, a gente tem os bastonetes, tá? Diferente dos cães e gatos, que eles não têm cones e eles só têm, portanto, bastonetes, tá? Os cães e gatos só têm bastonetes, ou seja, eles só enxergam preto e branco, tá? Eles não enxergam colorido. Muito bem. Então, letra A vitamina A é realmente, tá? Tem aí os carotenoides como precursores. Os carotenoides, tá, meus amigos, eles são pigmentos que dão coloração a essas verduras, a essas frutas, tá? Como o caso do tomate, da cenoura, de outros tantos aí, tudo bem? Maravilha. E a gente tem aí mais uma que caiu em 2005, tá? Que veio aí falando sobre a obesidade. E, nossa, é gigante, né? O Enem tem dessas questões aí gigantes que até cansa a gente. Quando a gente chega lá no final, a gente não sabe mais o que o cara falou lá no início, tá? Mas vamos ler daqui para frente. Ele diz que lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio, tá bom? Cadê? Perdão, deixa eu voltar aqui só um instantinho. Tá, ele fala sobre a obesidade. Ele dá um índice ali do IBGE e tal. Aí ele diz, há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, tá? Remédios que inibem a ação das lipases. Lipases são enzimas que degradam lipídios, tá bom? Enzimas que aceleram a reação da quebra das gorduras. Pronto, ponto. Sem serem quebradas, elas não são absorvidas pelo intestino. E parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarreias. Além do mais, pode ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como a ADEK, pois, tá? E aí você tinha que lançar a mão de qual alternativa você ia marcar, tá bom? Então, na verdade, o que era que ele queria que você verificasse? É que essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles. Foi isso que eu acabei de falar para você, tá bom? Se a gente ingerir vitaminas lipossolúveis, a gente precisa de gordura, tá? Ingerir gordura para que essas
vitaminas venham fazer o seu papel dentro do nosso organismo, tá bom? Então, não tem como aí a gente tomar remédio para emagrecer, né, querendo eliminar gordura, se a gente precisa de gordura, tá? Então, não adianta tapar o sol com a peneira. Quer emagrecer, mas vai prejudicar a absorção de vitaminas, tá? Então, não adianta. A gente tem que saber balancear aí os dois objetivos. Tudo bem? Outro dia, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês. Outro dia eu estava tomando um remedinho aí. Não era para emagrecer, não, tá? Mas era para eliminar gordura. Então, tudo que eu comia de gordura, eu tomava esse remedinho para a gordura sair pelas fezes, tá bom? É um remedinho. Deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Eu esqueci, mas eu vou me lembrar. Calma lá, tá bom? Então, esse remedinho, ele justamente tem essa substância aí, tá, meus amigos? Tem essa substância aí, tá? Um inibidor de lipase. Esse remedinho tem um inibidor de lipase, logo as lipases não vão funcionar, porque lipase quebra gordura, tá? Vai fazer a lise, tá? Essa palavra lise, tá bom? Fazer a lise, fazer a quebra, é quando essa lipase realmente faz esse trabalho extraordinário, tá? De quebrar gordura. Muito bem, então agora vamos para o final, que são os ácidos nucleicos. E importantíssimo você atentar para os ácidos nucleicos, meus amigos, lá quando a gente estuda núcleo, tá? Núcleo que a gente vê lá, assunto lá no primeiro ano, quando a gente vê estudo da célula, que é citologia, que a gente estuda lá membrana, citoplasma e núcleo, onde lá no núcleo a gente tem o estudo do DNA e do RNA e da síntese proteica, tá? Esse aí é um capítulo. O outro capítulo é a gente estudar exaustivamente o DNA, quando a gente estuda código genético, mas lá na genética, tá? E não esqueça que genética é figurinha repetida no nosso Enem, então é muito importante você atentar para isto, tá bom? Maravilha. Então, vamos atentar aqui que ácidos nucleicos, portanto, são dois, o DNA e o RNA, tá? São moléculas que possuem caráter ácido, tá bom? E foram descobertas aí pela primeira vez porque elas se encontravam dentro do núcleo, tá? Só foi, vamos dizer assim, só foi descoberta, na verdade, com o advento do nosso microscópio. Se não fosse o microscópio, a gente não teria como visualizar o DNA, tá bom? E a principal função destes ácidos nucleicos, tá? São armazenar e transmitir informações genéticas. Muito bem. Então, a gente tem aí o DNA. O DNA é um polímero de monômeros. Esses monômeros são chamados de nucleotídeos, tá? Aqui na direita você tem um nucleotídeo que é formado de um fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada, tá? E esse açúcar, ele é uma pentose. Eu acabei de falar, por que pentose? Porque tem 5 carbonos, tá? Por isso que é pentose. 5 carbonos. E esse carbono, e essa pentose é chamada de desoxirribose. Desoxirribose, tá? E os nucleotídeos, portanto, eles se unem através de ligações fosfodiésteres, tá? Então, por causa dessas ligações fosfodiésteres, que a gente consegue ver aqui perfeitamente o desenho da molécula de DNA como se tivesse 2 fitas aqui. Então, essa fitazinha aqui em roxo que você está vendo, ela traduz aí, ela mostra que essas ligações são as ligações fosfodiéster. É porque está ligando justamente os fósforos, tá? Esse radical fosfato aqui, ao outro carbono do outro nucleotídeo, tá? Do carbono que faz parte da outra pentose do outro nucleotídeo, tá? Que pode estar acima ou abaixo deste que está aqui, por exemplo, na figura, tá bom? E entre as duas fitas se unem aqui de forma horizontal por ligações de hidrogênio, tá? Ligações de hidrogênio, e
quem é que liga as ligações de hidrogênio? Elas ligam as bases nitrogenadas, tá bom? Então, liga aqui guanina com citosina, adenina com timina, portanto, então, são ligadas por pontes de hidrogênio, tá? E aí a gente traz aí que o DNA, ele é formado por fitas antiparalelas. Por que antiparalelas? Porque você dá para ver aqui do lado esquerdo, uma parece assim que está subindo e a outra está descendo de forma invertida, tá? Então, por isso que a gente diz que elas são antiparalelas. Agora, perceba que nós temos aí como bases nitrogenadas, características do DNA, a adenina e a timina, tá? Principalmente a timina. A timina, que é uma base nitrogenada exclusiva do DNA. As outras são comuns tanto ao DNA quanto ao RNA, tudo bem? Então, sempre a adenina no DNA vai se ligar com a timina e citosina sempre vai se ligar com a guanina, sempre, tanto no DNA quanto no RNA, tudo bem? Muito bem. E sempre entre as duas, tá, meus amigos? Entre as duas bases nitrogenadas, seja adenina com timina e guanina com citosina, sempre você vai ter ligado aí as bases nitrogenadas por pontes de hidrogênio. Grave isso, por favor. Pontes de hidrogênio ligam as duas fitas de DNA, tá? Ligam as fitas de DNA. Enquanto que as pontes, as ligações fosfodiéster, olha aqui, veja do lado esquerdo, está ligando sempre uma pentose, tá? Ligado ao fosfato. Então, sempre a pentose ligado ao fosfato, você tem aqui a ligação fosfodiéster, tá bom? Então, se cair na tua prova, quais as ligações químicas que estão ligando aí o DNA? Diga, ligação fosfodiéster e as pontes de hidrogênio, tá? Outro dia caiu também uma questão que ele dava, eu acho que foi em 2019, caiu uma questão que ele mostrava aí várias sequências de DNA, tá? Em cada alternativa ele colocava uma sequência de DNA e perguntava para o aluno, para o vestibulando, onde era que a ponte de hidrogênio se desnaturava mais rápido, tá? Qual eram as pontes de hidrogênio onde o DNA se desnaturava mais rápido? Ora, onde é que o DNA pode se desnaturar mais rápido? Quando eu falo de desnaturação, meus amiguinhos, por exemplo, quando o calor, né, está quebrando essas pontes de hidrogênio, assim como a gente viu lá em enzima, tá? Em enzima, as enzimas são desnaturadas pelo calor, pelo pH, tá? A gente viu isso aí aula passada. Então, se cair novamente esse tipo de questão para você, perguntando também se o DNA pode ser desnaturado pelo calor, diga que sim, tá? Porque como o DNA tem ponte de hidrogênio, as pontes de hidrogênio são quebradas pelo calor, tá? Muito bem, pelo aumento do calor, quebra a ponte de hidrogênio. Então, onde era que a gente ia ter a quebra mais fácil? Simplesmente, meus amigos, bem ali na ligação que liga, nas pontes de hidrogênio que ligam adenina e timina. Por quê? Porque só são duas pontes de hidrogênio. Duas pontes de hidrogênio ligam adenina e timina, enquanto que guanina e citosina são três pontes, tá? Então, é mais fácil desnaturar DNA, começando aqui por timina e adenina, ao invés de guanina com citosina. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. E, por último, aqui o nosso RNA, que também é um polímero, que, de igual forma, o DNA é construída por monômeros, esses monômeros também são nucleotídeos, só que uma diferença entre as duas é que o RNA é uma fita simples, tá?
é só uma fita, tá? Com nucleotídeos um em cima do outro, veja aqui, nessa figura à esquerda, você tem uma fita só, compondo aqui vários nucleotídeos, um em cima do outro, tá? E ligados aí por ligação fosfodiéster. Não existe ligação de ponte de hidrogênio, não tem ponte de hidrogênio no RNA, tudo bem? Só tem ponte de hidrogênio no DNA, porque possui duas fitas, tá? Muito bem. E o açúcar desse RNA é a ribose, tá bom? É uma pentose, porém é dita de ribose. E a função do RNA também é transformar a informação genética armazenada em proteína, tá? Então, a informação que vem lá do núcleo, que veio do DNA, é repassado para o RNA e o RNA é que vai fazer o resto do procedimento, que é a síntese proteica, tudo bem? Então, o RNA pega a informação genética do DNA e transforma essa informação da proteína, que vem do DNA para aquela proteína ser produzida através do processo de síntese proteica, tá? Então, quem faz todo esse procedimento aí é o RNA, tá? Deixa eu ver aqui uma outra, assim. O RNA, meus queridos, ele tem uma base nitrogenada exclusiva, que é a uracila, tá bom? A base exclusiva do RNA é chamada de uracila. Enquanto que o DNA é a timina, é a base nitrogenada exclusiva do DNA, é a timina, do RNA é a uracila, tudo bem? Enquanto que as outras estão normais aí no RNA, tá? Citosina, guanina e adenina, essas três estão tanto no DNA quanto no RNA, tudo bem? E esse RNA, ele pode ser de três espécies: o RNA mensageiro, o ribossômico e o transportador. O mensageiro é ele que está trazendo lá do núcleo para o citoplasma a informação genética da proteína que vai ser produzida lá no citoplasma, tudo bem? Então, quem vem carregando essa informação, tá? Esse escrito, vamos dizer que o DNA ele escreve a receita, olha, tá aqui a receita do bolo que vocês vão fazer lá no citoplasma, tá? Qual é o nome do bolo? Proteína. Mas que proteína? Vai depender lá da informação que vai ser produzida, tá bom? É mais ou menos essa que é a moral da história. Tudo bem. E o ribossômico, tá? O RNA ribossômico, ele é o próprio ribossomo, tá, meus amiguinhos? Então, ele se organiza aí, lá no citoplasma, no formato do ribossomo. E a gente sabe que o ribossomo, ele possui aquelas duas subunidades, né? Subunidade maior e subunidade menor, tá bom? Muito bem. E todos os três, eles são produzidos lá no núcleo, tá? E principalmente lá naquela regiãozinha chamada de nucleolo, tá? Aquela regiãozinha lá do núcleo chamada de nucleolo. Muito bem. E o transportador, ele tem um papel super importante na hora da síntese proteica, que é carregar aminoácidos que estão livres e imersos, tá? E livres no citoplasma e carregam ali para a subunidade maior do ribossomo, para justamente se encaixar com o RNA mensageiro, tá bom? Então, o RNA mensageiro, quando a gente estuda lá na genética, a gente diz que o RNA mensageiro, ele está trazendo aí as trincas que são chamadas de códon, tá? Porque cada trinca aí corresponde a um aminoácido, tá? E o RNA transportador está trazendo os aminoácidos correspondentes àquela trinca que o RNA mensageiro está trazendo, tá? Então, o RNA mensageiro, ele traz ali o códon e o RNA transportador traz o anticódon, tudo bem? De certa forma, meus amigos, a gente precisa ter essa aula, tá? É uma aula posterior aí que vocês vão ter, que é importantíssimo também a gente rever que é a síntese proteica, tá, meus amigos? Importantíssimo.
De forma que, meus amigos, esses três, eles se juntam lá no citoplasma para fazer a proteína, tá? Então, esses três aí em conjunto é que vão produzir a proteína que veio a informação lá do DNA, que veio lá do núcleo. Tudo bem? Tranquilo. E aí, portanto, a gente tem aí o desenhinho de quem é quem, tá? RNA mensageiro, que vem trazendo aí a codificação da proteína, tá? A proteína que vai ser produzida. O RNA transportador, que vem carregando os aminoácidos para serem encaixados ali na síntese proteica para produzir a proteína. E o RNA ribossômico, que é o próprio ribossomo, tá? Muito bem, de que forma veio aí, portanto, uma questão trazendo aí as bases nitrogenadas, tá, meus amigos? E digo de antemão para vocês que as bases nitrogenadas, quando ele pede questões relacionadas à base nitrogenada, ele sempre pede a proporção dessas bases nitrogenadas na feitura do DNA, tá? Ou do DNA ou do RNA. Muito bem, mas ele gosta realmente de pedir o DNA, tudo bem? Então, já digo de antemão para vocês que como guanina se liga à citosina, a quantidade de citosina tem que ser igual à de guanina, tá, meus amigos? Citosina, a mesma quantidade de guanina. E assim também a mesma quantidade de adenina tem que ser também de timina, tá bom? Então, se eu tenho 20 guaninas, eu tenho que ter 20 citosinas. Se eu tenho 30 adeninas, eu tenho que ter 30 timinas, tá bom? Então, ele trouxe aqui em 2016 essa questão relacionada à composição química do DNA, sim, trazendo como roupagem de fundo aí a proporção dessas bases nitrogenadas, né? E foi aí 2016 esse Enem que é para aquela galera que fica presa, né? Não sei se você sabe, mas tem Enem para aquela turma que está nos presídios, né? É o famoso aqui PPL, né? Que é as siglas que a gente diz que são pessoas privadas de liberdade, tá bom? Muito bem. Então, ele diz aqui que em 1950, né? O Irving, né? Um inglês aqui e tal, colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual a de timina e a quantidade de guanina é igual a de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, que é a adenina e a guanina, e o total de pirimidinas, que é a citosina e timina, eram iguais. Um professor trabalhou esse conceito em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citoninas. Olha o quebra-cabeça que ele trouxe, que foi realmente para quebrar a cabeça do vestibulando, tá? Então, todo mundo ficou aí sem saber nada o que era que o examinador queria, tá bom? Na verdade, ele quer isso, tá, meus amigos? Então, a gente tinha que levar em consideração essa quantidade aí, tá bom? Bom, então ele trazia aí como resposta a letra D, né? Que é a adenina 45, tá? E, por exemplo, se a adenina, já que ele está dizendo aqui que tem 20, tá? Então, quem é que vai se grudar com a adenina, meus amigos? Quem é que vai se juntar com a adenina? A timina, não é verdade? E com as timinas vão se ligar com quem? Com as adeninas, tá bom? Então, só essa troca aí de timina e guanina já vai dar as 45 de cada uma, tá bom? Quando a gente for fazer o cruzamento entre elas. E quem é que vai se ligar com a guanina? Tá? Quem se liga com a guanina é a citosina. Então, de 30 guaninas, eu preciso também de 30 citosinas, tá?
E das 25 citosinas, eu ia precisar de outras 25 guaninas, tá bom? Então, quando a gente somava tudo isso daí, meus amigos, e fazia o cruzamento, daria a letra C de 45 guaninas, 45 timinas e 55 guaninas. E 55 citosinas, tá? Isso daí seria bom a gente fazer num quadro legal, tá? Para a gente ver como é que isso daí iria se comportar. Mas é uma questão simples, tá? Não tem dor de cabeça, mas de formas que eu digo isso para vocês. Quando vem uma questão de DNA e vem trazendo a composição do DNA ele querendo que você saiba a proporção de bases nitrogenadas, é dessa forma que vem, tá bom? É dessa forma que vem. Outra forma, ele vem trazendo sobre as pontes de hidrogênio, é uma outra forma também de ele perceber isso para você, tá bom? Muito bem, meus amigos, deixa eu ver aqui, tá? Era somente isso aí, era o último slide, tá? E perguntas. Tem perguntas aí para a teacher, tá? Não perca de vista, isso daí é um assunto que tá vindo com frequência. Uma questãozinha aí já é suficiente, tá bom? Não é um assunto tão extensivo, né? Como a botânica, por exemplo, né? Que está vindo aí uma ou duas questões, tá? Que a botânica outro dia ela estava esquecida, tá? Esquecida aí por uns 5 anos, agora voltou com força total, a botânica, tá? Tranquilinho aí, portanto. Acabei cedo hoje, né? Acabei Silêncio dos cedo. alunos, né? Eu acho que a galera entendeu, eu acho. Tô aqui olhando aqui no chat, né? Obrigado pela aula, esse assunto é muito legal. O Igor, a Alessandra Miranda, tudo certinho.